seja bem-vindo ao nosso Voz da Sabedoria. E hoje nós queremos te convidar para viver hoje uma história totalmente diferente das coisas que a gente tem trazido. Cada dia é uma novidade, né? Então, o tema de hoje é libertando-se de correntes invisíveis, como romper crenças de não merecimento e florescer. E o provérbio de hoje é o provérbio que eu sempre falo, né? É o 23:7. Assim como ele pensa consigo mesmo, assim ele é. Como você pensa de você? O que você pensa? O provérbio fala que aquilo que você está pensando, aquilo que está na sua mente, é o que você vai ser. E é isso que nós vamos falar hoje, sobre merecimento e crenças. Aquilo que você é o que você está pensando. Então, nós vamos trazer uma pessoa que tem um pouquinho dessa história para trazer para nós. É a Ana. E continua. É basicamente sobre isso, gente. Vamos estar aqui enfatizando sobre a crença de merecimento. Quantas pessoas têm deixado de viver o extraordinário, de ter novas experiências, porque estão presos em crenças, estão presos se limitando de usufruir, de florescer e de viver, de fato, uma vida abundante. E o merecimento não envolve só apenas o ter, o possuir, mas o ser também. Esse olhar interno. Muitas das vezes a nossa crença, por crença que estamos alimentando dos nossos avós, dos nossos pais, das pessoas com a qual convivemos, temos experiência ali na nossa infância, as memórias compartilhadas, nos sentimos inferior, não nos sentimos digno. E Salomão, ele já começa enfatizando: assim como você pensa na sua alma, no seu coração, assim é. Então, pega papel, pega caneta, já se inscreve no canal, aperta no sininho, convide mais pessoas para sentar à mesa e vamos desfrutar deste bate-papo bem bacana, um assunto bem pertinente, válido e atual para os nossos dias. Principalmente nós, mulheres, que vivemos no mundo de comparação, né? Olhar para tudo isso e, de fato, identificar por que eu estou me comparando, por que eu estou me medindo com a régua da outra e do outro. Se permita, ouça, se questione, por que eu me sinto assim? De onde vem? Por que eu não me sinto merecedora de ter, de ser e de possuir? Vamos trazer aqui para os três: ser, ter e possuir. Então, se permita, de fato, a sentar conosco e olhar com coragem, com verdade, com humildade. Aqui é zero julgamento. E hoje a nossa entrevistada, Ana Paula Adão Venceslau, está aqui conosco, né? Ela vai estar compartilhando aqui sobre este tema, ela vai se apresentando e vamos estar aqui hoje focando em, muitas das vezes a gente deixa de, Deus abre a porta, mostra o caminho e a gente deixa de acessar por não se sentir merecedora. Ana, é uma honra ter você aqui conosco, fazendo parte do nosso Voz da Sabedoria. Fique à vontade, se apresente. Olá, tudo bem? Eu sou a Ana Paula, eu sou estudante de psicologia, sou mãe de uma criança atípica, sou separada e eu vou compartilhar com vocês um pouco dessa minha trajetória sobre merecimento, sobre crenças, valores, o que me fez sair da caixinha, o que me fez crescer, o que me fez olhar para outro ângulo, o que eu vim fazer no mundo. É isso aí. E como você está falando, né, que você teve essa situação de não merecimento, em que momento na sua vida você percebeu que carregava a crença do não merecimento? E o que despertou em você? Então, no momento que eu percebi, foi quando eu comecei a acessar lugares, né? Lugares com pessoas bem-sucedidas, né? E ali eu não me sentia bem, não tinha conexão. E eu me sentia assim, como se ao invés de eu me sentir que eu participava, eu me sentia que eu era uma serva ali dentro, né? Que não é ruim servir, eu sempre servi na minha vida, sirvo até hoje, mas numa forma, num contexto assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu não mereço estar aqui, eu merecia estar trabalhando, não estudei para isso. Te cortando, o que essas pessoas faziam para você pensar desse jeito? Na verdade, essas pessoas, elas não faziam nada, né? Elas viviam a vida delas, né? Sem nenhuma empatia por alguém que veio de baixo, porque elas também não tiveram esse acesso. Então, não tem como a pessoa te
fazer algo por você se ela não passou por isso, a tal da empatia? Como é que eu vou fazer pela pessoa se eu nem sei o sentimento que ela está sentindo aqui no meio de nós? Então, assim, eu não tinha crença. Então, assim, eu me sentia, vamos se dizer, sem conexão, desconectada. Era como se eu estivesse num ambiente e aquele ambiente não me pertencesse. Tipo um peixinho fora d'água. Um peixe fora d'água, exatamente. Nossa. E em meio a esses ambientes, você sofreu algum tipo de preconceito? Não? Porque para te levar a se colocar, a se ficar ali no cantinho, a não se envolver... Assim, preconceito com certeza. A gente sempre sofre. Ainda mais quando se tem um filho atípico, né? Então, assim, eu lembro que teve vezes que eu falei assim, eu quero tentar ser eu. Deixar meu cabelo cachear. Porque meu cabelo, ele é bem cacheado. Tá escovado hoje, né? Mas eu quis, assim, por vezes. Só que aí você chegava num ambiente, parece que as pessoas... Tinha que ter um padrão, né? Tinha que ser escovado, tinha que ser magro, né? Tinha que ser assim, tinha que estar com roupas de lojas... Né, com valor de grifes, ou até uma loja não precisava ser grife, mas tinha que ser um caimento melhor, que não tem nada de errado. Tá tudo certo, tá tudo né? certo. Tá tudo organizado, tá tudo certo dentro daquele padrão, dentro da educação que eles tiveram, dentro da vivência, porque uma pessoa bem organizada, né, financeiramente, com uma educação estável, ela vai crescer entendendo que ser um pouco mais... sendo magra, ela consegue acessar bons nutricionistas, consegue boas alimentações, consegue boa educação alimentar. Melhor. O funcionamento. Tudo. Ela consegue ter acesso a lojas, porque a vivência, o ambiente, né? Ele anda sozinho. E aí você chega de uma outra realidade, né? Sem ter aquela estrutura mental, que eu acho que o que acontece é a estrutura. Você não tem estrutura mental para lidar ali dentro. E aí você começa a ter crenças, né? Eu não mereço, o que eu estou fazendo aqui? Não tem nada a ver com isso. Então, automaticamente, a gente é julgada e a gente julga. Só que, na verdade, eles não estão julgando a gente. Somos nós que estamos nos julgando. A gente não está se encaixando no padrão. Não se encaixa no padrão. E aí, Se sente automaticamente, julgado a muitas gente vezes, vai né? diminuindo. Né? Aí a gente arruma problemas, a gente arruma briga, a gente fala que a outra é metida, a gente fala que a outra... Que e não sempre é. o outro e nunca é eu. Nunca é nós. É. Nunca é nós, é o outro. Então, eu fui percebendo isso. Eu falei, não... Aí eu saí da caixinha, né? Tive o meu relacionamento, né? Acabou não dando certo. Eu acabei parando, mas eu continuo morando em lugares onde tem pessoas muito bem-sucedidas, onde tem pessoas, né, com padrão elevadíssimo. E eu comecei a andar, né? Frequentar imersões, ler livros, né? Andar em ambientes onde tinha pessoas do mesmo patamar que eu, do mesmo lugar que eu vim, porém com uma mentalidade de crescimento. E aí, exatamente, aí foi quando eu conheci Vandiane, foi quando eu conheci outras pessoas. E aí eu comecei a andar junto. O ambiente, ele faz o quê? Ele te modula, né? Vai modulando. Vai modulando. E quando você vai ver, você tá querendo as mesmas coisas, porque você sabe que dá certo, né? É porque aí sabe você que é o vê caminho. que não é porque a pessoa está impondo aquele Exatamente, sistema. Mas é porque, por exemplo, às vezes, por exemplo, roupas. Às vezes as pessoas precisam de uma roupa mais prática e boa, né? Coisas assim, mais acessível, que você não precisa ficar fazendo, trocando. Então, isso já faz diferença na vida da pessoa. Com certeza. Vai procurando o prático, o melhor para si. Qualidade. Qualidade de vida. Qualidade. E isso inclui tudo, né? Sim. E Exatamente. você sabe, me passa um filme, né? E muitas das vezes nós chegamos a cometer aberrações para ser aceita, para ser validada, para se sentir merecedora, abrindo mão dos nossos princípios, dos nossos valores, até daquilo que a gente gosta, te acaba abrindo mão por não saber falar não. E se permitir, porque tentar... Eu vivi essa experiência no meio, vamos dizer assim, do qual eu fazia parte. Como eu comentei, eu já fiz parte por 22 anos, onde eu fui ministra de criança, parte do Ministério Infantil. Então, muitas das vezes, eu... abria mão de mim. Muitas das vezes, não. Esses 22 anos, eu abri mão de mim para caber num local, para fazer parte de um grupo e, de certa forma... para me sentir merecedora, trabalhando. Eu fazia... Hoje eu entendo, não com julgamento, não com crítica, mas eu tinha atitudes, sabe assim, que eram verdadeiras aberrações. Para quê?
para se sentir Dentro da caixa. merecedora da atenção do outro. Para se encaixar Isso na caixinha do aconteceu outro. comigo também. E compartilhe um pouco dessa experiência mais. Um exemplo, tive pessoas para me ajudar, me auxiliar com as crianças e muitas vezes eu mesma que fazia o trabalho da funcionária, porque eu não me achava merecedora de ser servida. Não sabia delegar. Não sabia delegar. E quando você não sabe delegar, você acaba ficando com um cansaço físico, um cansaço espiritual, um cansaço mental. Então, o meu emocional chegou a um ponto que eu tava assim, eu não estava aguentando mais. Eu falei, se é para eu ter uma vida, né, boa, né, que diz ser boa, mas com toda essa carga, desculpa, eu prefiro ter menos e viver mais. Só que eu entendi que o que eu vivia estava tudo errado. Porque quando começa errado, lá do começo, tudo colabora para dar errado. Um exemplo é o meu relacionamento, né? Eu acabei me relacionando com uma pessoa mais velha, né? Depois, com muito estudo, né? Depois estudando, eu entendi que isso tem a ver com a minha paternidade, né? Minha paternidade que não foi presente. Então, você acaba tendo problema no relacionamento quando você não tem uma paternidade presente, né? Exatamente. E eu percebi que eu trouxe para minha vida adulta, porque é uma ferida que não tinha sido curada. E uma pessoa que sempre me ajudou, só que eu sempre senti desconectada, porque eu falei, falta algo. O que faltava? Faltava a Ana se achar quem ela é. O que ela veio fazer? Tá certo o que ela tá fazendo? Não, não tá certo. Não tá certo. E ainda tinha a questão de princípios, né? Princípios e valores. Sim. Hoje, como eu conheço os princípios, o que acontece? Hoje eu entendo que se eu tiver que ter um relacionamento, eu tenho que ser organizado. Eu tenho que estar com a pessoa, eu tenho que entender quem é a pessoa, eu tenho que orar com a pessoa, eu tenho que casar, fazer tudo certo. Para chegar lá na frente, ele não desmoronar direito. Porque o dinheiro, ele não te segura em relacionamento. O dinheiro não te segura. O que te segura é a graça. O que segura são os princípios, são os valores. Né? E se você tem um homem que ele não teve também a educação, os valores, os princípios bíblicos, o que Deus quer que a gente trilhe, o que Deus quer que a gente seja, vai chegar lá na frente e vai desmoronar de novo. Né? Porque o dinheiro, ele não segura isso. E tem não muitas segura. pessoas, tem muitas pensando que isso que resolve, né? Encontrar um homem que tenha dinheiro, né? Não E resolve. Principalmente as mulheres, né? Não resolve, eu sou prova disso. Eu fiz terapia por anos, anos e anos, psicólogas maravilhosas, né? E elas tentaram me ajudar de alguma forma e cada vez que elas me ajudavam mais eu acordava e falava, peraí, eu tô desconectada, isso não tá certo. Ah, mas você não procurou, agora você tem 2 filhos. Não, agora tudo bem, eu tenho 2 filhos, eles vão sofrer assim como eu sofri, só que eu vou me organizar. Eu vou me organizar. Né? Porque o mais importante é a minha mente estar bem. Minha mente estando bem, minhas emoções estando bem, o meu espiritual vai estar bem. Né? Porque tem essa parte também que eu fui buscar, que me ajudou muito, né? O meu espiritual estando bem, minha mente, eu consigo criar os meus filhos bem. E eu consigo prosperar. Exatamente. Né? Porque você prospera quando a sua conexão está certa. Está certa com Deus, está certa com as suas emoções, né? Então, você consegue mostrar para os seus filhos. Senão, como é que funciona também? Aí você tem condições, você está numa desconexão e seus filhos te vê numa vida dessa, eles vão repetir o padrão. De novo. Eles vão repetir, porque eu repeti o padrão da minha mãe. Eu repeti. A minha mãe, ela se relacionou com o meu pai também tinha a mesma forma. E quando eu cresci, eu busquei um relacionamento igualzinho do meu pai. Sempre, né? Igualzinho Sempre meu pai. repete. Igualzinho. E aí eu comecei a olhar para mim e falar, não, vamos retornar. Por onde eu começo? Foi quando eu comecei a conhecer pessoas que me mostraram, é por aqui, aqui vai dar certo, aqui não vai. E assim, gente, é investimento, tá? Eu conheço muitas pessoas que são muito bem-sucedidas, estão cheias de crenças, mas não buscam crescer. Por quê? Porque o dinheiro, ele dá uma camuflada, a pessoa tá ali, né? A pessoa tá ali se acabando no doce, se escondendo no vício, bebendo para esquecer, fazem terapia, mas não entendem que a crença, ela está enraizada, porque ela vem de gerações.
né? Ela vem de gerações. Então, é importante a gente entender qual que é a nossa crença. E a gente poder estudar também a nossa família. Meu pai se separou? Minha mãe se separou? Por quê? Por que que não deu certo? Será que a minha mãe tinha uma energia masculina muito forte? Era muito orgulhosa? Será que isso passou para mim? Por isso que a minha mãe separou? Será que isso vai passar para mim? Se eu não tomar cuidado com isso, não vai chegar nos meus filhos? As pessoas não olham, né? Então, o que você está acaba repetindo, né? repetindo o Os ciclos padrão. repetitivos, E isso né? é importante. É importante a gente olhar Tem que crença, quebrar o ciclo, né? energia, É. espiritual, mental. Uhum. Entendeu? Porque senão não adianta o financeiro. Financeiro, Sim. O dinheiro, ele é apenas é uma ferramenta. Se você tentar usar essa ferramenta para suprir dores e traumas emocionais, você vai estar se afundando ainda mais. Exatamente. Então, a importância de eu me conhecer, quando eu procuro me conhecer com coragem, com verdade, com humildade, e eu começo a mergulhar internamente, eu vou ali chegar aos lugares, encontrando as camadas que precisa ser limpa. Exato. E quando você limpa essas camadas, aí de fato você passa a ter a prosperidade. A principal prosperidade, que é a mental, emocional e a linha o espiritual. Não existe espiritual forte, alicerçado, se o mental e o emocional está defasado. Então, ter essa consciência. Quando eu tenho essa consciência, fica muito mais fácil de tomar decisões, de desfrutar com leveza, de se permitir estar em ambiente, estar em roda, estar com pessoas, se vestir, se alimentar, de fato, usufruir do melhor com as condições que nós temos, enquanto não temos condições melhores ainda para usufruir muito mais. Ô, Ana, assim, fale um pouquinho da tua infância. Como que foi as tuas experiências na infância com relação... Você veio de uma infância de escassez ou de uma infância... conte mais um pouco. E sobre essas vozes. Quais são as vozes que você percebeu e ainda percebe, porque é constante a nossa evolução, que ainda ecoa dentro de você com relação a esse não merecimento, trazendo um pouco aí do teu, como que foi em casa, pai, mãe, o diálogo, essa forma de relacionamento, porque muitas das vezes nós, pais, que acabamos lançando palavras sobre a vida dos nossos filhos, que aí vai crescendo, enraizando essa semente. Não só enraizando, mas sustentando a memórias ancestrais. Todos nós carregamos memórias ancestrais lá da 4ª, 5ª, 6ª gerações. Aí vem o pai, a mãe, a avó, o cuidador, a professora e lança uma palavra que vai tocar lá no fundo. Memórias ancestrais que estão no nosso genótipo, do nosso DNA. Então, hoje a ciência prova, né, valida que nós carregamos memórias ancestrais no nosso genótipo. Sim, bastante. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. A infância. E tem que reconhecer para estar trabalhando aquilo ali. Sim. Então, assim, a minha infância, como eu já comentei algumas vezes com você, foi uma infância bem difícil, né? Foi uma infância bem escassa, né? E tudo bem, né? Acredito que Deus, ele, quando a gente nasce, ele faz... você nasce numa família porque você precisa aprender alguma coisa ali. Então, hoje eu entendo isso. Eu entendo. Minha infância foi uma infância muito escassa. Minha mãe, somos em seis irmãos, né? E a minha mãe teve um filho atrás do outro, sem entender. Meu pai era uma pessoa alcoólatra, uma pessoa que bebia muito, né? Maltratava minha mãe. Minha mãe acolheu ele, colocou para dentro de casa, morando com a minha avó. E minha mãe também não tinha estrutura mental, né, e emocional para morar com ele numa casa sozinha, então ele acabou indo para minha avó. E foi aquela vida de criança sofrida, né, que passava necessidade, precisava sempre de doação das pessoas. E foi assim que a gente viveu e cresceu. Tivemos muito ciclo de abusos, né? Abusos com os próprios amigos do meu pai. O meu próprio pai abusava da gente, mas ele abusava assim... Ai, senta lá com o titio, brinca lá com seu tio. O tio da idade dele, né? Então, a gente não tinha esse entendimento. Então, a gente acabava aquele monte de filho, né? Aquele monte de criança, juntava os primos junto e brincava, né? Eu e minha irmã, a gente costuma dizer que os compadres, né? Na época que os nossos pais falavam compadre, eram os próprios abusadores, né? 80% geralmente dos abusadores são dentro de casa. São os de dentro de casa. Então, só que nossa família não tinha esse olhar.
Eles não tinham esse olhar de entender isso. É que não falavam muito Né? nisso, né? Não tinha Eu, essa assim, eu conversa. sou super aberta, assim, meu Você olho é fala- aberto para minha filha, para o meu filho, eu tenho isso assim, eu sou bem, né, eu sou bem organizada com isso, de olhar, de prestar fica atenção, vigiando por de aí. ficar vigiando, É. exatamente. Porque eu tive uma infância assim. E não só eu ainda fui uma sobrevivente, né? Quando eu falo que eu sou uma sobrevivente, é porque eu consegui sair daquele ambiente, experimentar outros, e estudar, né? Eu consegui ali, ó, nadar para não morrer na praia. Eu tenho amigas minhas hoje que ficaram lá e casaram com pessoas que têm as mesmas crenças, porque a tendência é isso. Vai né? continuando. O abusado, quando ele cresce, ele casa com outro abusado. É. Ele só não vai casar se ele tiver curado. Né? O traidor, quando ele cresce, ele casa com outro traidor. É conexão. É como fosse Porque um fica imã. uma dependência emocional. imã, né? é um Ela imã. vai sempre atraindo a mesma coisa. Exatamente. Por causa daquilo que ela carrega, né? Sim, e essa infância dura, ela trouxe para mim uma força, né? Eu tive que me reinventar. Eu tive que ir para cima, eu tive que pegar aquela energia da minha mãe, né? Que minha mãe é uma pessoa muito boa, mas tinha uma energia muito masculina, né? Então, eu tive que pegar essa energia masculina da minha mãe. O que é a energia masculina da minha mãe, no caso? Minha mãe não era essa mulher que luta, que vai atrás. Não, ao contrário. Minha mãe era ela é muito passiva, porém, o orgulho dela. O orgulho, né? O orgulho dela trazia masculinidade. Aquela mulher que o homem queria cuidar. E ela não aceitava. Porque minha mãe teve outro relacionamento, que meu pai faleceu, eu tinha 12 anos. Ele faleceu super novo. Então, assim, a minha mãe teve oportunidade, só que ela era orgulhosa. Ela é até hoje, né? Ela é orgulhosa. Hoje que eu leio a Bíblia, que eu entendo a palavra, eu sei. E eu trouxe esse orgulho para minha vida, né? Então, da infância, eu trouxe orgulho, eu trouxe falta de merecimento, eu trouxe autoestima super baixa, né? Vou dar um exemplo, inclusive, que você falou da escola. Esses dias eu tô lendo um rapaz, assim, que eu tô gostando muito dele na internet, e ele tá fazendo um trabalho de autoestima com as mulheres bonitas. Porque ele falou, existe tantas mulheres feias que têm autoestima lá em cima. Tem. E as bonitas, elas são bonitas, mas elas não sabem que elas são bonitas. Eu conheço várias. Elas se sentem embaixo. E eu lembro que na minha época de escola, eu estudava numa escola, né? Lá no Suarão, no litoral, né? E, gente, eu tenho uma imagem dessa escola péssima. Não tô cuspindo no prato que eu comi, mas eu não tenho como trazer lembrança dessa escola se não fosse essa. Porque, por exemplo, não sei o que acontecia, mas vamos supor, se a pessoa cuspia no chão, você tinha que limpar o cuspe dela. Senão, ela te pegava na hora da saída. Bullying. E, às vezes, teve vez que eu vi amigas minhas, né, que eu andava com 2, 3 amigas. Era só aquelas 2 amigas. Um dia eu até falo o nome delas. Elas muito lindas. Eram as mais bonitas da escola. E eu andava com elas. Eu creio que eu não era tão feia, senão eu não ia andar com elas, porque ninguém queria andar com elas. Ninguém queria. E eu adorava elas. 2 amigas, ainda moro lá. E eu lembro que no final, as meninas queriam bater nela. E falavam assim, se você entrar no meio, você vai apanhar também. Então, eu tinha que ficar no canto vendo as minhas amigas apanharem, porque elas eram bonitas. E eu passei por isso a minha juventude toda. Incomoda, né? Não que eu era linda. Eu não era linda, gente. Eu falo que hoje eu me sinto melhor, né? Mas eu acredito que tem aquele negócio de autoestima, né? Falta de merecimento. Mas hoje eu me sinto bem. Mas na minha época eu me achava horrorosa. E eu era convidada a apanhar na saída da escola. E as minhas amigas sempre brigavam. E eram sempre as bonitas. Com aquelas que eram, né? Aquelas que As falavam que na se achava gíria, bonita. as que brigavam. E eu olhava assim, eu falava, gente... Aí esses dias colocaram lá a escola e mandaram a gente... Mandaram não, né? Colocaram a escola e eu coloquei comentário. Eu falei, Deus me livre, essa escola só me trouxe bloqueio, Traumas. eu só lembro de briga, eu tô cheia de trauma. Eu não acho que essa escola foi tudo isso. Tudo bem, pode ter sido tudo isso para uma pessoa, mas para mim não foi, gente. Eu vim cheia de traumas, tinha briga na hora da saída. A situação em casa, as pessoas na esperavam escola. a gente para apanhar, então os outros... É cheio de... Não que eu esteja me vitimizando, não é sobre isso. E se eu tiver, né, podem me falar, mas... Eu sempre vi que pessoas mais bonitas, com aparência bonitas, quando está no meio da escassez, sofrem bullying. Sofre bullying, sofre agressões.
sofrem fofocas, e eu passei muito por isso na minha infância. Sim. Passei muito. Então, tem muitas pessoas da minha infância que eu não trouxe para minha vida adulta. E como que você, hoje, olhando para todas essas experiências, como que você lida? Porque, assim, querendo ou não, essas experiências, elas estão dentro de você. Essas pessoas ainda estão dentro das suas memórias. E como que você lida com tudo isso, com essas memórias? Hoje, com tudo que eu venho adquirindo, né? Inteligência emocional, espiritual. Então, eu acho que mais do que tudo, a inteligência espiritual. E isso me faz entender cada ser humano. E com a faculdade de psicologia, né? É porque primeiro, né? Exatamente. Porque você não vai dar organização. o que você não tem. Você só vai dar o que você tem. Sim. Ninguém oferece o que não tem. Então, hoje, com o entendimento que eu tenho, né? Com a empatia, né? A minha empatia, ela é muito aguçada. Então, eu consigo entender que você só vai dar o que você tem, né? E você só recebe se você merece. Você só recebe se você acha que faz sentido para você. Então, assim, o fulano falou que eu sou isso. Tá. Ele falou, mas você é? Não. Então, tá tudo bem. E aí, você trabalha a sua mente para não pegar aquilo. História de merecimento. Exatamente. É sempre aquilo que você acha, exatamente. Né? E quando você entende que merece, você começa a atrair. Atrair as coisas que você sente que merece. Exatamente. Eu digo isso. Exatamente. Você recebe. Exatamente. Porque você ter na sua memória, no seu espírito, nas suas conexões dentro de você, que você está merecendo aquilo ali. Então, você começa a acessar, não é assim? Começa a acessar. E começa a acontecer, né? Uhum. É igual você falar, quero um carro, um Volvo. Aí você anda na esquina, tem um Volvo. Aí vem um táxi, um Volvo. Você começa a ver. Você começa a aparecer. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, né? Com os pensamentos. E voltando à pergunta de entender como é que eu lidou com isso, é fácil, gente. Você conhecer uma pessoa, seja ela qual for, ou se você já conhece, e você tem uma mente blindada, você tem uma mente que você começou a entender como que funcionam as crenças, as travas, você não vai julgar, né? Pronto. E o fulano veio aqui. Tá tudo bem. Ele tá fazendo isso. Mas calma, gente, eu não vou julgar ele, porque eu não sei de onde ele veio, qual a infância que ele teve. Ele teve acesso a tratamento? Ele teve acesso a crescimento? Teve acesso espiritual? Gente, eu estava dentro de um relacionamento onde não tinha acesso espiritual. Tinha só religiosidade. Entende? Quando tem religiosidade, é uma coisa. Quando tem espiritualidade, é outra. Tá? Que religiosidade te leva a um padrão consecutivo. Sempre daquele jeito parede. Que você não sabe nem como é que tá fazendo. Exato. Né? E você, assim, tudo pode. Tudo pode. Tô aqui, mas, eu tô rezando todos os dias, tá acontecendo isso, o meu santo tá ali, Gente... Foi assim? Era um padrão onde eu vivia que era isso, não tinha espiritualidade. Independente de qualquer religião, independente de qual a religião deles, do outro, dos outros que eu também me relacionei, tá tudo bem, né? Agora, espiritualidade não tinha. Quando não tem espiritualidade, você padece. Exatamente. Eu me sentia perdida. E quais foram os primeiros passos que para você romper todas essas barreiras e fazer uma mudança? Houve algo assim, alguma reflexão, alguma coisa diferente que você viveu, né, para mudar tudo isso? Como você fez? Foi receita, assim, né? Quando eu me separei, hoje a gente tá falando muito de separação, né? Porque tem a ver, né? Tudo tem a Ana de 3 anos para cá é outra Ana, né? Quando eu me separei, foi engraçado. Eu comecei a praticar esporte. Porque eu não aceitava. Eu falava assim, gente, eu já tomei tanto remédio e, assim, ando com depressão. Só que também tinha a questão do puerpério, né? Que eu tinha 2 filhos, tinha acabado de ter outro, né? Só que eu não tinha aquele acolhimento no puerpério, né? Eu não tinha. Então, assim, eu entendi que eu precisava fazer alguma coisa. Aí eu fui pro esporte. Aí comecei a praticar esporte. Comecei a jogar beach tênis, né? Aí comecei a jogar beach tênis há 3 anos atrás, conheci o esporte, foi me dando uma leveza mental, fui me conectando com pessoas, né, mentalmente livres, não espiritualmente, mentalmente, tá? Mentalmente livres. E dali eu comecei a oxigenar a minha mente, né? Eu falei,
preciso fazer alguma coisa, onde eu tô, né, inserida não tá sendo legal, eu preciso... Sabe quando você sente que tem algo faltando? Tem algo ali faltando? Aí eu falei... Aí teve uma vez que eu encontrei uma amiga bem assim, tipo... Toda do mundo, toda, né, toda fora da casinha. Ô, Ana, vamos ali. Aí eu falei assim, aonde? Ah, vamos ali num lugar ali que é muito legal. Você vai gostar, são 3 dias de curso. Vamos lá. Pronto. A gente fica só um pouquinho, se não gostar, a gente vai embora. Aí eu falei, vamos. Essa pessoa me levou num lugar que se chamava IBC, né? Do José Roberto Marques. Aí eu fui, cheguei lá, era uma imersão da saúde mental, prosperidade. Porém, no final, tinha uma meditação de 3 horas. Nossa. De 3 horas espiritual. Eu fiz 5 minutos e achei muito. Você dorme. Muitos dormem, muitos, né? Que era para você reviver a sua infância. Nossa. E ele é super cristão, assim, ele trabalha muito essa área espiritual, porém no final. Porque se ele começa no começo, as pessoas não ficam. Tem que ser depois. Então, ele sempre vai. Então, assim, a imersão dele acabava 3 horas da manhã, 2, né? Começa 9 da manhã, acaba 2, 3 horas. Ainda tem. Aí eu fui. Gente, eu amei. Eu amei. Voltou bem. Eu voltei assim, espiritualizada, sabe? Falei com Deus, me senti bem. Foi Aí, lá na nossa, sua infância, sabe? voltou. Aí começou a trabalhar perdão, né? Porque o que acontece quando eu era casada? Eu trouxe muito orgulho, né? Você sabe que esse negócio de ficar no meio das pessoas é orgulho e você não pedir ajuda. Isso. Orgulho. Então, como as pessoas te olhavam? Porque eu era orgulhosa. Eu poderia falar, olha, como é que eu faço para me vestir como você? Isso. Como é que eu faço para... E eu era orgulhosa, Mas então... não, a pessoa se fecha, né? Sim, porque é vergonha. Põe uma barreira. A vergonha é orgulho. A timidez é orgulho. Aí fica bloqueada ali, parada, e só olhando os outros. A solidão acusando. é orgulho. Tudo isso é orgulho. O orgulho, ele se manifesta de várias formas. Várias formas. A gente tem que estar atenta ao orgulho. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a perceber que no IBC, nesse lugar, fazendo a meditação, eu era uma pessoa muito orgulhosa. E que orgulho não andava junto com Jesus. Você ser orgulhosa, você não anda junto, porque não te cabe. Não te cabe. E aí eu comecei a fazer a meditação, primeiro dia. Quando foi no segundo dia, eu sempre fui, né? Eu não sou mais. Muito de, só se você for comigo, sabe? Aí eu fui no outro dia. Quando foi no outro dia, liguei pra minha amiga, né? Saí 3 horas da manhã, dormimos tipo 4 horinhas. Amiga, e lá na Zona Sul. Vamos lá de novo. Vamos? Ai, não vou não. Tô cansada. Não foi. Fui sozinha no segundo dia, aí me enturmei, fui no terceiro e finalizei. Que era pra você, né? Ela só fez a ponte. Ela foi a me ponte. buscou. Então, aí eu fui. Nisso, me deu uma coisa assim, eu me senti toda bagunçada, mas bem, sabe? E aí eu falei assim, gente, que negócio legal, vou me aprofundar. Gente, eu sou assim, de banco de igreja desde os 14 anos. Hoje eu tenho 40, eu sou de banco, tá? Banco de igreja, bola de neve, desde os 14 anos. Nunca senti, nunca busquei, nunca entendi a Bíblia. Foi de 3 anos pra cá que eu comecei a ter uma evolução espiritual, pra você ver. Uma coisa, que nem o costumo Deus fala pra mim, né? Uma coisa é você ir pra igreja. E outra coisa é você ser uma igreja. Você você lá com Deus. Você. Exatamente. A gente costuma dizer... Muitas vezes você só vai. Sim, a gente costuma dizer que uma coisa é você ir à igreja, outra coisa é você ir cultuar. É totalmente diferente. Você nunca... E aí, essa mesma amiga, que me levou só o primeiro dia nesse lugar, sumiu. Passou uns meses... Eu fui mais, falei, não, preciso ir para a igreja, né? Preciso, né, ir para um culto. Comecei a ir em GF, né? Grupos pequenos. Aí, mas não tava assim, ainda tava jogando, né? Tava já separada, bem no começo. Aí essa minha amiga pegou e falou assim, ô Ana, era um domingo. Era 5 horas da tarde, eu tava vindo do bola, que nada funcionava quando eu vinha de lá, porque eu só ia esquentar, né, o banco. Vindo do bola... A minha amiga me ligou. Ô, Ana, oi, a mesma amiga. Né, que tava lá nos rolês. Ela saía das noites, mas ela me achava. Aí ela falava, ô, Ana, oi, vamos ali comigo numa igreja? Aí eu falei assim,
Poxa, mas acabei de vir da igreja. Acabei de vir. Aí ela falou assim, não, Ana, mas essa é boa. Essa é boa. Eu quero te mostrar essa igreja do lado da sua casa. Menina, eu tô doida pra conhecer essa igreja. Vamos lá comigo? Aí me chamou pra ir na igreja. Do lado, gente, da minha casa. Eu só peguei o carro e virei. Sei. Aí virei e cheguei na igreja do lado. Gente, cheguei lá na igreja, tava tendo uma apresentação da Ana Paula Valadão, né? Que é a Igreja Pura Fé. Gente, cheguei na igreja, eu fiquei assim, passada. Eu fiquei assim, encantada. Eu falei assim, meu Deus, esse é o meu lugar. Uma igreja do lado da minha casa, assim, 3 ruas, uma igreja abençoada. O Espírito Santo falou diretamente comigo. Ali, ó, depois que eu comecei naquela igreja, minha vida mudou. Aí eu chamei minha amiga, isso era um domingo, 6 da tarde. Tava tendo Diante do Trono, né? O festival, tava tendo uma apresentação Diante do Trono. Aí eu falei pra minha amiga, nossa, eu adorei, vamos mais vezes, né? Ai, vamos. Aí, quando foi na quarta, culto é dia de domingo e de quarta. Oi, amiga. Oi. E aí, vamos hoje? Ai, não gostei dessa igreja, não. Não quero ir. Aí eu falei... Mas falei, você viu vou. por quê? Você entendeu por que ela não foi, né? Eu entendi. Ela tinha que me levar lá. Ela tinha que E aí levar, mas foi por que ela não quando- ficou na outra? Porque Era pra você teve a experiência nova. Você teve os 3 dias. Exatamente. E aquilo ali fez você sentir Deus Ela de uma me forma encaminhou diferente. exatamente para o lugar onde eu precisava ir. Isso. Porque Deus, quando Ele quer mudar a sua vida, Ele vai Ele usando. te apresenta pessoas. Exatamente. Né? Deus, quando Ele quer mudar, Ele apresenta pessoas. Sim. Né? E aí ela me levou e ela não foi mais e eu continuei indo. Fui em outras, mas eu falei, nossa, aqui é o meu lugar. Do lado da minha casa, uma bênção, pessoas do bem, né? Vandiane conheci através do Pura Fé, senão eu não tinha conhecido, porque eu conheci a Ângela me apresentou a Vandi. Então, assim, até hoje, né? Ontem mesmo foi o dia de cultuar, foi uma bênção. E eu tô indo lá até hoje, né? Tenho experiências muito boas, tem experiência que não é muito ruim, mas é aquela história. A gente vai na igreja para buscar Deus, não pessoas. Porque se você vai para buscar as pessoas, você fica mudando toda hora. Então, eu vou sempre nesse intuito, nesse pensamento. Meus filhos vão, o Kids de lá é maravilhoso, né? Então, assim, a minha amiga entrou na minha vida exatamente para me apresentar esses lugares, que era o que eu estava precisando, que era o que eu estava buscando. E, voltando na pergunta, tudo isso não seria possível se eu não tivesse conhecido a área espiritual. Sim. E o quanto que trazer esse temor ao Senhor. O próprio Salomão começa o livro de Provérbios falando. Tem o temor Da importância princípio da sabedoria, né? ter esse temor de trazer temor. Deus para o centro. É o princípio, Porque se né? eu tenho inteligência emocional, mas eu não tenho um Deus, eu não creio, eu não confio, eu também fico à deriva, eu fico vulnerável. Mas quando eu trago Deus, e não é sobre ter uma religião, não é sobre placa de igreja, é sobre conexão, relacionamento, entendimento, sabe assim, essa coisa de eu entender, de eu ver, ver Deus. E eu estava falando com a Adelita numa das nossas entrevistas que as pessoas falam, nossa, só encontro Deus no templo. Não. Eu vejo Deus nesse microfone, eu vejo Deus nessa xícara, eu vejo Deus Nas em você, Como eu que vejo foi, Deus né? aqui. Ele une, né? Como que essa pessoa foi usada para fazer isso, né? Ele não une Ele pessoas, teve algo, né? algo que Deus veio une do alto. propósitos. E aí, eu olho para tudo, para cada detalhe aqui, eu vejo a mão dele, porque olha a criatividade. Alguém criou isso aqui, a criatividade veio do divino, veio do grande eu sou. Então, assim, não tem como eu ver ele só em 4 paredes, não. Eu vejo, nós estamos aqui, nós estávamos ali no caminho. Cada detalhe é a criatividade. E quem criou veio de uma inspiração divina. Tudo é inspiração divina. Às vezes a gente usa a partir daquilo que foi criado. Eu tive uma ideia nova. Não, eu não tive uma ideia nova. Eu tive a ideia a partir de uma ideia, a partir de algo que eu vi e que despertou algo em mim. Mas esse algo que despertou algo em mim foi criado por alguém que veio a inspiração divina. Então, assim, tudo que veio foi a partir do momento da criação. Exatamente. E é muito interessante olhar para tudo isso e reconhecer, trazer Deus para o nosso dia a dia, para a nossa convivência. E o mais interessante ainda é entender como que Deus usa pessoas, né?
Sim. É assim, uma amiga me falou, olha, sobre um instituto, e eu falei, eu vou fazer, conheço a Adelita nesse instituto, e nesse instituto, depois passamos pelo processo de terapia, né? Tava querendo me autoconhecer, comecei com o Papai Noel, né? E aí, conheci a Adelita, eu falei, eu preciso de alguém para dar, né? Para me ajudar na caminhada. E muitas das vezes a gente quer encontrar tudo pronto, mas é uma construção. E nessa construção, né? A gente vai nos conhecendo, nos fortalecendo, rompendo crenças, principalmente a crença de merecimento. Nós pegamos a Adelita crua, né? O primeiro contato com a internet foi o Voz Sem fazer nada. O provérbio. Só Pronto, WhatsApp. agora você vai fazer bastante. Eu usava o WhatsApp, acabou. Tem pronto. uma passagem que eu quero ler para vocês me permitem? Sim, pode falar. Que eu li exatamente... Ah, meu Deus, agora como é que eu vou achar a benção? Tem uma passagem? Sim. Não, peraí. Bom, eu não tô achando, não lembro, não decorei, mas eu decorei eu decorei o versículo na minha mente, que eu acho que é mais importante, né? Quando a gente decora, exatamente. a gente, né? O ouvir é a fé que você carrega. Então, tudo que eu adquiri, né, de conhecimento, espiritualidade, né? Eu não posso ignorar que isso tudo foi fruto do meu relacionamento que não deu certo. De repente, se tivesse uma coisa muito fofa, muito legal, não teria buscado. Evoluído. Não teria evoluído. Então, muitas coisas também que eu quero deixar claro é que pessoas difíceis, elas vão vir na sua vida para você poder evoluir. Não descarte uma pessoa difícil na sua vida. Ela é importante. Né? Então, muitas vezes, o orgulho... Eu não vou passar por isso. Porque a saúde mental está super em alta. Né? Porque eu estudo psicologia e eu vejo muito pelos professores aplicando isso, né? Não, você não deve tolerar, você não deve não sei o quê, porque tudo é abusivo e tudo é tóxico. Gente, muitas pessoas vão vir na sua vida para você despertar alguma coisa. E Deus, Ele permite que essas pessoas cheguem até você para poder despertar o que você tem de melhor. E eu consigo perceber que eu tive, sim, que passar por essas coisas que eu achava que era humilhação. Não era humilhação, era ao contrário. Era vitimização da minha parte. Eu estava me vitimizando. Porque eu tenho que pensar que se Deus colocou eu aqui, é porque Ele confia em mim. A palavra de Deus fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Exatamente. Então, sempre vai cooperar, né? Não importa o que você... Agora, você não pode pegar aquilo lá e viver vítima. Não, faça da sua dor algo novo para você viver o melhor ainda. A pessoa é difícil, tá? O que eu vou aprender com ela? O que Deus está querendo me mostrar? Só que se você não tiver espiritualizada de acordo com a palavra, você não consegue perceber isso. E aí, você perde oportunidades. Você se sente merecedora agora? Sim, hoje eu me sinto super merecedora. Hoje eu pego e eu uso mesmo, preciso sair, fica com a babá, eu preciso fazer isso. Lógico, eu não deixo de fazer a minha parte, porque eu acredito que os meus filhos estão colhendo essa nova Ana. Eles estão colhendo, né? Porque tudo é para o bem deles, né? Isso. Porque Deus, ele não dá filhos à toa para você. Né? E eles são os maiores projetos que a gente tem. Se você é uma mãe quebrada, como é que você vai cuidar do seu filho? Machucada, como que vai cuidar do filho? Imagina, Deus, ele confiou te dar filhos. Isso. Se Ele confiou dar esse projeto, esse é o seu maior projeto. O seu maior projeto não é... Lógico, ninguém vive sem pagar conta, gente. Não vamos romantizar a pobreza, porque não é legal. Contas existe, né? Boleto, tudo isso. Mas o projeto maior são os nossos filhos, que Deus deu pra gente. Então, a gente tem, sim, a obrigação de fazer o melhor. Inclusive, se cuidar, se merecer... para eles. Parabéns. Porque se você não é merecedora, os seus filhos vão crescer com falta de merecimento. Também. Com autoestima baixa. Aí você já quebrou. Exatamente. Como que minha filha vai ter uma autoestima elevada se a mãe dela não tem? Não dá. Não tem como. E a passagem que eu queria dividir com vocês, que tem a ver com essa pergunta que você acabou de me falar, é a seguinte, que tem em Provérbios, depois eu procuro direitinho e mando para vocês. Mas eles falam assim, em Provérbios... ele vai dizer que Deus dá o trabalho para o pecador. Então, assim, muitas das vezes,
muitas vezes, as pessoas, elas vão trabalhar Uhum. e Deus vai dar para você que não trabalhou. Já vi também essa passagem. Entendeu? Então, Impressionante. aí que entra a área do merecimento. Se você fala, mas o fulano, mas eu não tô trabalhando, Ele fulano vai usar tá alguém me para te dando, abençoar e você acha tá que, me não dando. tô merecendo. Se você não é merecedor, o Senhor tira Não de vai você receber. e dá para outro. É. Então, quando tiver acontecendo coisas extraordinárias, não estou falando ordinária, tá? Ordinária é uma casinha, né? Uhum. Um compartilhamento de aluguel, etc e tal. Eu tô falando não estou falando ordinária. Quando acontecer coisas na sua vida extraordinária, não se sinta. Não sinta que você não é merecedora, porque você é. Porque Deus, ele usa as pessoas que são capacitadas para nos capacitar. É porque Em Provérbios, ele vai dizer. Porque quando você chega nesse nível, né, que Deus está te entregando, é porque você já tem uma mente para receber, né? Você já foi... Exatamente. Mas às vezes, né, a pessoa está recebendo achando que não é merecedora, mas é por causa de um nível novo e você vai tendo coisas novas, conexões novas. Você se sente melhor, então você vai receber o melhor. Sim, e saber usar, né, gente? Merecimento é Quando a muito gente, sério. saber investir. A gente Investir já tá na acabando, né? gente. É Gente, tá essencial. Vamos focar naquela câmera agora? Ana, qual a mensagem que você deixa hoje para mulheres, jovem, adolescente, que se encontram, que estão passando, que estão lidando com essas crises existenciais, sobre não se sentir merecedora, de deixar as oportunidades passarem, de deixar de estar vivendo algo que Deus proporcionou por não se achar merecedora de ter, de fazer e de ser? A minha mensagem que eu deixo hoje é a seguinte: não pare de se conhecer. Se conheça. Primeiro, se conheça. Quando você se conhece, o mundo abre portas. Um exemplo, vá em imersões, né? Se você não veio de um berço, né? Um berço provedor, de um berço com possibilidades grandes, você vá se conhecer. Não fique se lamentando. É porque eu não tive oportunidade. Gente, eu também não tive, tá? Eu também não tive. A Vandiane não teve. Ela também não teve. Então, assim, se você não teve oportunidade, essa é a hora. Lê um livro, né? O tempo que você fica no Instagram, cuidando da vida do outro, olhando para a vida do outro, vendo que a vida do outro está crescendo, lê um livro. Segue pessoas que estão ensinando. Hoje em dia, no TikTok, no Instagram, as pessoas estão ensinando gratuitamente, genuinamente, tá? Então, aprende. Mas eu aprendo e não decoro. Vou te dar uma dica. Aprende e aplica no seu Instagram, no seu TikTok, aplica na sua vida. Ensina outras pessoas, porque as portas vão abrir. Vai em imersão. Ensina através do que você aprende nas redes sociais, lê livros, anda com pessoas bem-sucedidas. Não estou falando de dinheiro, tá, gente? Estou falando bem-sucedidas na mente. Muitas vezes, a bênção não vai vir de uma pessoa bem-sucedida. Ela vai vir de uma pessoa simples, com cabelo branco, que mora numa casinha de madeira e ela vai estar ali com a sabedoria. Então, assim... Não desperdice o conselho de uma pessoa simples, de uma pessoa que tem simplicidade, que mora num bairro simples. Não desperdice, tá? Então, o que eu digo para vocês hoje é buscar sabedoria através do quem já passou por isso. Ana, mas a fulana não passou. Mas tá indo? Tá com a intenção? Vá com ela, né? Você só não pode fazer menos que você. E vai doer, tá, gente? Vai doer... Porque você vai deixar, quando você resolve crescer, resolve ser melhor, muitas pessoas não te acompanham. Não te acompanham. E é sobre isso, tá? É sobre crescimento, sobre buscar sabedoria. E não é só andar, tá? É quem você segue. Quem você segue, quem você anda, né? E aí você vai se organizando. Você vai... Tudo é um começo, né? Tudo é um começo. Eu costumo dizer pela minha história. Eu vivia num meio tão abundante, mas eu era morta. Eu não lia um livro, eu não ia numa imersão, eu não fazia nada. Eu era totalmente bloqueada. E isso não tem a ver com dinheiro, gente. Tem a ver com a sua espiritualidade, com a sua mentalidade. Se você tem uma mentalidade, se você começa a ler e buscar, ninguém te segura. E andar com pessoas, né? Porque tudo é ambiente. Tudo é ambiente. O ambiente, ele vai
dizer o que você vai o que você vai se tornar, tá? Então, essa é a minha dica. É isso aí, gente. Se permita, vá, busque. Como a Ana falou, nós temos aqui o nosso Voz da Sabedoria, o nosso canal, onde tem aqui entrevistas muito bacanas, edificantes, para nos trazer o autoconhecimento, clareza. Então, se permita investir, se permita, ouse ir além, ouse romper. Não se conforme com a mediocridade, mas vai além, porque você é capaz. Você merece. Tudo isso que Deus deixou aqui foi para nós usufruir. E Ele usa a vida de nós, seres humanos, né, para ser inspiração para outras pessoas e para nos fazer sair da caixinha. Viva o melhor de Deus para a sua vida que Ele tem. Começando a buscar o autoconhecimento, começando a se conhecer e a desconstruir algumas mentiras que você tomou como verdade para a sua vida. Não é isso, Adelita? Exatamente. Crenças limitantes, né? Não fique nessa limitação. Você merece muito mais que isso. A Ana acabou de falar, você precisa romper, quebrar padrões, tirar pessoas da sua vida, viver o novo de Deus. Mas para viver o novo de Deus, você precisa querer. Tirar o velho. Tirar o velho e colocar o novo. Isso começa no teu mental. Não é sobre dinheiro primeiro. Primeiro é sobre mente, pensamento, o que você está falando, o que você está lendo, o que você está crendo. Então, vai para esse dia hoje e vai viver o novo de Deus. Eu não sei que dia que você vai assistir isso, mas eu sei que quando você for assistir isso é porque você realmente vai querer ser uma merecedora. Merecedora da bênção de Deus. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Até, gente. Obrigada, gente.